Por que o futebol parece piorar cada vez mais? Vídeo aqui do Trave a Trave, mano, eu acho que isso aqui é um debate muito válido, tá ligado? Porque tem muita gente que fala que o futebol não é mais o mesmo, que o futebol perdeu a graça, que não sei o quê. Cara, mas, porra, tipo assim, o futebol realmente mudou, mas eu continuo me divertindo muito assistindo futebol, pô. Eu continuo achando muito maneiro, tá ligado? E parece que tem uma galera que não tem essa pegada. Vamos ver o que o Trave a Trave tem a dizer. E eu tenho algumas considerações a dizer sobre esse assunto. Não sei se vão ser abordados aqui nesse vídeo, mas se não for eu falo, se for eu também falo e vambora. O saudosismo está presente em qualquer tema do nosso cotidiano. Seja lá o que você estiver vendo em uma rede social ou conversando com alguma pessoa, você vai escutar alguns comentários exaltando alguma coisa de tempos passados. Esses comentários podem ser emitidos a respeito de qualquer tema mesmo. É aquela parada, né, mano? O nostálgico, ele pega muito o ser humano, velho. O ser humano gosta muito da nostalgia, tá ligado? Acho que a gente sempre acha que o tempo que a gente foi mais feliz foi o passado, velho. Quase sempre, né? Cara. Comidas, videogames, estilos de vida e, claro, sobre o futebol. Quando opiniões com teor saudosista são expostas, deve-se levar em consideração que estas foram formadas através de experiências pessoais e são cultivadas através do véu da nostalgia. Não há como duvidar Exato. que realmente algumas coisas possam ter perdido a qualidade ao longo do tempo, mas há como remover esse véu e olhar para esses assuntos com uma percepção mais cética? E quanto ao futebol, por que aquele que é praticado ontem parece sempre melhor do que o de hoje? Desde a década de 70, 80, a gente vê a mídia tratando a geração atual, né, da época como ruim comparada às anteriores. Isso mesmo com Pelé em campo, cara, com Zico e grandes nomes que a gente exalta hoje, mas que em determinado momento em que eles atuavam não eram tão exaltados assim. E isso a gente vê até os dias de hoje, né, com seleções que nem foram tão importantes e impactantes assim sendo exaltadas por conta de uma percepção ruim da geração atual. Esses são questionamentos que se entrelaçam e se complementam em mais uma análise de Trave a Trave. Pô, eu acho que esse vídeo aqui vai ser incrível, tá? Esse cara aqui, ele parece saber do que está falando. Isso aqui vai ser fantástico. O futebol atual encontra-se no auge de seu profissionalismo. Nunca houve tanta ciência envolvida no desenvolvimento do jogo, seja ela aplicada aos fatores físicos e fisiológicos dos atletas, nos materiais utilizados para a confecção de bolas, uniformes ou mesmo na tecnologia envolvida na organização e nas transmissões dos jogos. Por outro lado, podemos ver uma espécie de culto ao passado, onde jornalistas e torcedores torcem o nariz para o futebol moderno enquanto enaltecem o passado. Afinal, quem tem razão nessa história? Aonde está o embasamento para tais afirmações de ambos os lados? Normalmente não tem embasamentos. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o futebol é um elemento intrínseco à cultura do povo brasileiro. Como já dito em outros vídeos aqui do canal, não é necessário entender de futebol para acompanhar o esporte. Sendo assim, é natural que pessoas combinem encontros e sociais para assistir aos jogos, e isso vai criando memórias afetivas com pessoas que estimamos e amamos. Sempre foi assim, e essas memórias tornam-se douradas, né, pois são enxergadas como momentos de pura felicidade, transportadas pela nostalgia para um lugar mais quentinho na própria mente, visando fugir um pouco da temida realidade onde se vive o presente. Isso não invalida em nada o sentimento de que momentos maravilhosos tenham sido vividos no passado, mas mesmo lá, também haviam problemas e crises que não conseguíamos enxergar justamente por ter essa memória afetiva tão forte estabelecida na nossa cabeça. Essa abordagem, claro, também vale para o futebol e é o principal fator aqui que estamos tratando hoje. De fato, hoje há muito mais dinheiro envolvido, né? O que pode engessar e até industrializar o jogo, digamos assim. Mas no passado... Eu não vejo o dinheiro do futebol como um grande problema assim não, velho. Eu acho que... Não, ele tem seus problemas. Por exemplo, acho que um grande problema talvez seja a gente perder os nossos craques muito cedo pro futebol europeu, tá ligado? E não dá tempo da gente se conectar com os caras, acompanhar os caras no Campeonato Brasileiro, pô. Mas... eu acho que tem seus benefícios também, pô. Também haviam problemas, afinal nem todo jogo era marcado por lances plásticos e geniais daquele camisa 10 do teu time em um estádio sempre vibrante e lotado, cara. Tecnicamente falando, é difícil apontar se jogadores atuais são piores ou melhores do que aqueles que atuaram no passado. A única coisa que é claramente fácil apontar é em relação à cobrança de falta, talvez. Eu acho que antigamente saía muito mais gol de falta, porque eu acho que os caras treinavam mais falta, tá ligado? E também porque os goleiros eram um pouco piores, bota fé? Hoje os goleiros são absurdos, pô. Fato é que jogadores de outra época já encerraram suas carreiras, tiveram seus feitos imortalizados na história, enquanto que a história ainda vem sendo escrita pelos atletas dos dias atuais. Além disso, cada jogador atua de acordo
acordo com aquilo que sua época exige. Isso é o principal pra gente ter em mente aqui e se embasar para essa discussão, cara. Presta bem atenção nisso que eu acabei de te dizer e no final você vai usar isso pra refletir. Cada jogador atua de acordo com aquilo que sua época exige, tá? Perfeito, concordo. A gente não deve jamais relativizar a competência, mas apenas entender que as exigências eram diferentes. Como não se lembrar daquela manchete de jornal que estampou nomes como Leão, Seleção apenas do time comum. Zico, Sócrates e Falcão numa matéria onde se batia na tecla de que o Brasil já não era um país com craques? Há um festival de cabeças de bagre. Falcão numa matéria onde se batia Caralho, velho. na tecla de que o Brasil já não era um país com craques? A comparação foi feita a partir do saudosismo de quem viu as gerações anteriores sagrando-se campeãs mundiais. A geração em questão, que disputou a Copa de 82, de fato não foi vitoriosa em mundiais, mas como dizer que não era um time repleto de craques? Mudando do lúdico para os números, se analisarmos as médias de gols entre atacantes geracionais de níveis semelhantes, podemos notar que a efetividade dos mais modernos é bem maior do que aquele do passado sem ter uma base para isso. Se a gente fizer um pequeno comparativo, vamos encontrar a média aproximada de gols de atacantes clássicos de nível semelhante aos atuais. Eu tô deixando aí na tela 5 jogadores. Tchevchenko, Van Nistelrooy, Batistuta, Adriano e Henry. 045, 045, 056, 055, 047, Um tá? pouco mais antigos, né, do início dos anos 2000, que marcaram aquela época, com jogadores mais atuais, tá? Então a gente tem representando ali os anos 2000, Shevchenko, Van Nistelrooy, Batistuta, Adriano Imperador e Henry, cara. E essa é E o Henry era brabo, tá? a média de gols por jogo que eles tiveram em suas carreiras. E agora, colocando ao lado aí, Benzema, Haaland, Ibra, Mbappé, Lewandowski. Muito maior a média de gol dos caras. pra você dar Os uma caras brocam muito mais gol, e aí? olhada e fazer a comparação, temos Benzema, Haaland, Ibrahimovic, Bizarro esse dado aqui, velho. Você pensar que o Thierry Henry tinha uma média de 0,45 e o Haaland tem uma média de 0,82. É muito bizarro. É muito bizarro. Mbappé e Lewandowski com essas médias de gol por jogo. E obviamente aqui eu não vou citar os extraterrestres Messi e Cristiano Ronaldo que ficam muito próximos à média de 1 gol por jogo e seria até covardia, tá? Mas pode-se concluir, através desses números, que os atacantes modernos têm eficácia superior comprovada em números, né? Só que isso os torna melhores, né? E o que poderia justificar isso? Não, pô, pra mim não tem como falar que o Haaland é melhor que o Henry, velho. É impossível. Não tem como. Não tem como. Mas se o Haaland talvez seja mais efetivo que o Henry, tá ligado? Preparação focada e direcionada em fazer gols, modelos de jogo que tendem a concentrar as jogadas de ataque em um só atleta, todas são afirmações que podem fazer sentido, né? Mas não são capazes de determinar qual era o melhor futebol, porque isso simplesmente não existe. É algo subjetivo, cara, e vai depender exclusivamente de como cada pessoa vê o futebol. Se é como um espetáculo, se é como entretenimento, se é com viés jornalístico, né, se é com foco nas estatísticas ou até mesmo como fenômeno social. Existem características que melhoraram o futebol, né, como a base de dados sobre tudo que acontece nos jogos. Antigamente, para você ter uma ideia, os caras nem contabilizavam assistências direito e hoje em dia a gente tem até uma crescente de um dado chamado pré-assistência. Então assim, é uma disparidade gigantesca, tá? A qualidade das transmissões também passou por uma melhora significativa, a tecnologia e a ciência por trás de tudo, enfim. Mas são esses mesmos aspectos que podem causar a sensação de artificialidade que tantas pessoas reclamam. Toda essa tecnologia empregada serve para fazer de cada time o mais eficiente quanto for possível, com a mínima margem para erros. Afinal, tornou-se um esporte onde cada triunfo vale muito dinheiro, cara. E os Perfeito aí, ó. Quem ganhou o Mundial da FIFA aí, o Chelsea, tá ligado? O Chelsea ganhou dinheiro pra caramba, ficou o Mundial da FIFA. O próprio Palmeiras, velho, que não foi campeão, chegou na... O Palmeiras chegou na semi, foi semi, né? Ganhou muita grana, pô. os erros são cada vez menos tolerados, fazendo com que os jogadores arrisquem menos em campo. Isso ainda pode gerar um distanciamento do Não, o Palmeiras chegou nas quartas. O Fluminense chegou na semi. público, né, que cada vez fica refém de um processo Correto. claro de elitização do futebol, seja pagando ingressos mais caros para assistir aos jogos, pagando diversos serviços de streaming, né, para poder acompanhar as ligas preferidas ou pagando fortunas em camisas oficiais, que tá um absurdo hoje em dia, né? Isso na prática cria um abismo entre os torcedores e os jogadores, pois acabam perdendo a identificação com atletas que vivem em uma realidade paralela à da maioria da população, não só do Brasil, mas mundial, né? E esse modelo atual de negócio do futebol, com um mercado estratosfericamente inflacionado, que torna possível que aquele jogador nota 5 do seu time acabe recebendo um salário de 6 dígitos,
algo que só é possível pelos elementos citados acima, né? Mas então, isso significa que os saudosistas estão certos que o futebol de outrora, né, o futebol de ontem, é melhor que o futebol moderno? Não. Como dito, depende da perspectiva e do que se aprecia dentro do futebol. De fato, há 1 ou 2 décadas atrás, o jogo parecia mais improvisado, né, mais espontâneo e com Isso é verdade. mais espaço para inventividade. Também parecia um hobby mais acessível aos torcedores, né, pelo menos em questão de assistir um futebol dentro de campo, dentro do estádio, no Cruzeiro e Vila Nova, filho. caso. Por outro lado, existem elementos que tornam o futebol moderno digno de toda a atenção que merece, tá? Jogadores cada vez mais preparados e bem treinados, evoluções táticas, a intensidade dos jogos, que tá muito maior do que era antigamente, o condicionamento físico Pô, o Super Mundial foi fantástico, velho. e a recuperação dos atletas, que resulta em uma longevidade maior de suas carreiras, a tendência à redução significativa em erros de arbitragem, que não vem acontecendo tanto, mas enfim, é uma tendência, a maior segurança nos estádios, além, é claro, de nunca ter sido tão possível assistir a qualquer campeonato do mundo como se é hoje, cara. Sempre há algum lugar transmitindo os jogos de qualquer liga através da popularização da internet, né? Como já mencionado, essa profissionalização extrema do futebol tem seus aspectos positivos e negativos. Pô, eu vou dar uma opinião aqui, foge um pouco do que ele tá falando no momento, mas é uma coisa que acho que ilustra bem essa questão do saudosismo, tá ligado, velho? Naquele vídeo que a gente reagiu aqui do Formiga contra 10 haters do Neymar, mano, em determinado momento, um desses haters, né, um desses caras aí que é contra o Neymar, eu acho que foi durante a discussão com o Ronaldinho, velho, sobre o Ronaldinho e o Neymar. Ele fala que o Ronaldinho ganhou uma bola de ouro desbancando Ronaldo Fenômeno, Zidane e Cristiano Ronaldo, se eu não me engano. São os nomes que ele cita, tá ligado? Só que quando o Ronaldinho ganhar as bolas de ouro dele, os melhores do mundo dele, né, porque ele ganhou uma bola de ouro só. Cara, foi 2004, 2005, se eu não me engano. 2004, o Ronaldo era jogador, se eu não me engano, do Real Madrid. Era um bom jogador ainda, tá ligado? Mas era um Ronaldo com os 2 joelhos estourados, velho. Era um Ronaldo que anos antes ninguém acreditava que ele poderia ser o atacante da nossa seleção na Copa de 2002, tá ligado? Então já não é mais o Ronaldo do seu auge. É o Ronaldo que a galera lá do Real Madrid implicava com ele porque ele tava acima do peso, tá ligado? Tem o Zidane, que foi aposentar aí 2 anos depois, aposentou em 2006, depois da Copa. E tinha o Cristiano Ronaldo mesmo, lá em 2005, 2004. Mas era um Cristiano Ronaldo, meu irmão, que ele tava longe de ser o Cristiano Ronaldo que a gente conhece. Só que esse cara, quando ele fala isso, ele acredita que o Ronaldinho, ele tava brigando com o Cristiano Ronaldo do auge, com o Zidane do auge e com o Ronaldo do auge. Sendo que não foi isso. E a nostalgia do futebol, ela tem muito isso, mano. A nostalgia do futebol tem muito isso. Ela pega, tipo assim, um intervalo, vamos supor, de 2000 a 2010. E durante esses 10 anos, tipo, muitos jogadores tiveram seu auge. Você pega aí o Henry, pega o próprio Zidane, pega aí um Ronaldo Fenômeno, tipo, no início dos anos 2000, talvez, destruindo muito, tá ligado? Você pega aí um Kaká, você pega aí um... Pô, sei lá, pega aí um Shevchenko, pega muitos jogadores que viveram seus auges em épocas diferentes dos anos 2000, tá ligado? E coloca como se todos eles tivessem vivido o auge em uma temporada específica. Como, tipo assim, de 2000 a 2010, todos esses caras estivessem jogando muita bola. Todo mundo viveu 10 anos de auge junto, e não foi assim. Mas a nostalgia causa isso nas pessoas. As pessoas pensam dessa forma, velho. E não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Tá ligado? Os únicos 2 extraterrestres que viveram no auge aí 10, 15 anos foi Messi e Cristiano Ronaldo, cara. Tá ligado? Então, tipo assim, a nostalgia dá essa quebrada, velho. A galera, ela perde a percepção de tempo. De quando as coisas aconteceram. Eu acho que esse exemplo aí do Bruno Formiga é o maior deles, velho. Mas algo que também salta aos olhos é a concentração de poder em poucos clubes por liga. Em um cenário menos organizado e profissional, a tendência é que mais clubes possam ter a chance de disputar títulos, que hajam curtas e revezadas hegemonias, né, que sempre haja espaço para zebras. E para isso a gente tem o exemplo claro da Champions League, né, cara? Quando será que você vai ver de novo um Estrela Vermelha, um Celtic, um Nottingham? Nunca.
provavelmente. Forest sendo campeão dessa competição, né? Ou até mesmo um Steaua Bucareste chegando em final, enfim, cara. Isso nunca mais vai ser possível, tá? Pelo menos não com esse modelo atual que a gente tem. Inversamente proporcional é o panorama em um cenário mais organizado, né? Onde poucos clubes destacam-se pela capacidade de arrecadação ou pelos modelos de negócio bem-sucedidos. Isso não se trata de uma crítica aos clubes que se organizaram, claro que não, mas apenas uma constatação de que existe sim a tendência ao domínio por parte de pouquíssimas equipes e que isso condiciona o cenário onde esses times atuam. Basta ver as principais ligas europeias, Bundesliga, La Liga, Série A e até a Premier League, que tem uma baixa rotatividade de campeões ali, como nos últimos 8 anos, sendo apenas 2 campeões diferentes na Premier League, né? Manchester City e Liverpool. Mesmo no sempre imprevisível futebol brasileiro, já é possível dizer que há um domínio que alterna Palmeiras e Flamengo fica bem forte ali. entre Palmeiras e Flamengo há quase 7 temporadas. A Copa do Brasil, que outrora teve campeões como Juventude, Criciúma, Santo André e Paulista, depois que passou a admitir os times que jogam a Libertadores, nunca mais teve qualquer surpresa como campeão. Claro que sempre tem as surpresas ali de eliminações precoces, né? E elevando esta perspectiva para o âmbito sul-americano, também podemos ver a hegemonia. A gente manda na Liberta hoje, pô. Eu falo com os caras, tipo assim, mano, quando eu era mais novo, aí tipo assim, talvez eu esteja sendo saudosista, mas eu tenho um embasamento pro que eu tô falando, tá ligado? Quando eu era mais novo, a Libertadores era mais da hora, porque os times argentinos e outros times também, mano, eles davam mais medo, tá ligado? Hoje em dia, mano, a gente sabe que se o Flamengo pegar, sei lá, o River, velho, pô, a chance do Flamengo ganhar é muito alta, velho, porque o time do Flamengo é muito melhor que o do River, caralho. Melhor que o Boca, que são times tradicionalmente muito brabos, tá ligado? Hoje em dia, eu já falei, a Libertadores virou uma Supercopa do Brasil com convidados. É isso que ela virou. É um brasileiro que vai ganhar essa porra sempre. Brasileira construída na Libertadores desde 2019. Obviamente, isso torna o futebol mais previsível, e a única solução para este problema seria que todos os clubes estivessem em níveis semelhantes de investimento, algo que sabemos que nunca vai acontecer, né, cara? É impossível voltar ao que era antes. A verdade é que não, o futebol de ontem não é melhor do que o de hoje. Assim como também não dá para cravar que o futebol de hoje é melhor do que o de ontem. Existem elementos que foram aprimorados e outros que foram sacrificados com a evolução. E claro, aqui eu estou falando do futebol como entretenimento e não como qualidade de jogo, que isso sim tem uma melhora muito grande, né? Mas existem elementos que foram aprimorados e outros que foram sacrificados com a evolução. Evolução esta que, por sua vez, trouxe melhorias necessárias para o jogo, né? Para o esporte praticado. Então a gente pode dizer que o futebol como produto não está melhor ou pior, está apenas diferente, né? E toda vez que esse questionamento surgir, coloque em perspectiva o seguinte: falamos de jogadores, estamos falando das transmissões. Quando discutimos se o futebol está ou não melhor, estamos falando dos estádios, dos calendários, da medicina e da fisiologia, da parte tática. Separar esses elementos e avaliá-los separadamente, né, vai levar a uma conclusão mais apurada, cara, de acordo com o que verdadeiramente mais te atrai no futebol. No final, todos possuem memórias afetivas sobre algo: lugares, pessoas, sabores, carros e também futebol. Algo tão intrínseco à nossa cultura não poderia deixar de marcar as melhores fases das nossas vidas, nem momentos inesquecíveis com aqueles que amamos, seja em um âmbito familiar ou até mais abrangente que isso. Pessoas se... Pô, eu, tipo assim, eu infelizmente daqui uns anos eu vou ser o cara que fala assim, ninguém jogava mais que o Neymar, tá ligado? Eu vou ser esse cara, velho. Pô, pra um cara aparecer aqui e falar, esse cara jogou mais que o Neymar, velho, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil eu falar isso. reúnem em torno desse esporte fascinante, e as memórias geradas através desses momentos sobrepõem-se a qualquer aspecto evolutivo do jogo, seja técnico ou tático. E para ilustrar melhor o que eu tô falando, cara, com certeza você vai se lembrar de jogadores como Shevchenko, Drogba e Eto'o com muito mais Drogba ou Pogba, velho? carinho do que se lembra, né, ou considera hoje Lewandowski, Kane, Benzema e caras mais atuais que você não viveu a sua época de infância jogando no videogame com esses caras, né, com os seus amigos. Isso faz toda a diferença, e a gente até já comentou em vídeos anteriores naquela série do que é futebol arte. São 3 episódios, eu tô deixando a playlist aí em cima se você quiser conferir, que ficou uma série incrível mesmo, com uma edição muito bem trabalhada e com uma reflexão um pouco maior sobre isso, tá? Esse vídeo aqui até pode servir como uma parte 4 daquela discussão, né, do que é futebol arte, você pode considerar isso ou não. Muita gente pediu pra eu fazer a parte 4 daquela série, então acho que é um assunto que a gente tinha que falar, né, cara? Mas também é importante entender que o novo sempre vem, cara, e com ele, mudanças necessárias também vêm. E, na minha visão, é preciso abraçar as novidades para que se criem mais memórias, mais momentos e mais amizades a partir do melhor que pode ser proporcionado pelo esporte mais popular do mundo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Grande vídeo, que você pô. tenha Eu gostei muito, Trave a Trave, parabéns, cara.
Grande vídeo. Entendido o foco dessa discussão, né? Deixa meu Comenta like aí embaixo, cara, que eu quero muito saber qual a sua opinião sobre isso, né? Se você acha que o futebol de antes é melhor que o futebol atual, ou se você enxerga o futebol atual como muito superior ao futebol de antes. Deixa um like pro YouTube entregar esse vídeo na tela de mais pessoas e o canal voltar a ser recomendado, que atualmente ele está um pouco em baixa nesse sentido, tá? Peço a sua ajuda nisso. Se inscreve, claro, para receber os próximos conteúdos e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave. E é uma parada também que eu penso também, velho, que tipo assim, por exemplo, a galera fala que o Ronaldinho foi muito mais mágico que o Neymar, tá? Um exemplo aqui só. Cara, as defesas antigamente, elas eram montadas de forma muito mais precária do que hoje em dia, tá ligado, velho? As defesas eram mal montadas antigamente, velho, no geral, tá ligado? Não tô falando tipo assim, uma defesa específica. Aí o cara fala, não, mas sei lá, a Itália de não sei das quantas era uma defesa impenetrável. Porra, não tô falando isso, tô falando tipo, no geral. Tanto que, acho que um exemplo disso é que hoje em dia a gente não vê muito gols de jogadores driblando o goleiro, velho. Porque raramente eles têm a situação de ficar mano a mano com o goleiro, tá ligado? Tem muito menos do que antigamente. Antigamente as linhas subiam, aí o zagueiro saía, aí tomava o drible, aí tomava a bola em profundidade. Hoje em dia a responsabilidade tática dos jogadores no geral é muito maior, velho. Então as defesas são muito mais bem construídas, tá ligado? Eu acho que isso influencia bastante no jogo, velho. Enfim, excelente vídeo.